Olá, eu sou Fred Albuquerque E eu sou Elimar Melo. e nós Nós somos somos o Café com Café Marketing. com Marketing. Bom, pessoal, hoje nós estamos aqui com o meu xará, né? Mais um Fred, então somos eu, Fred Albuquerque, estamos com o xará Fred Vidigal aqui. Fred é um dos autores lá do nosso livro, é só marketing, né? Aí, mostra aí, todo mundo aí, ó. Somos 3 autores desse livro. E vamos bater um papo aqui, eu e Elimar, com Fred Vidigal. Muito obrigado, viu, Fred, pela sua disposição e disponibilidade de participar aqui conosco e partilhar também com a nossa audiência aí um pouco sobre inteligência, né? Que às vezes as pessoas confundem bastante, mas é hora de você nos ajudar aí a esclarecer o que vem a ser inteligência, né? Em marketing. Com a palavra você, Vidigal, conta aí pra gente o que é essa expressão dentro de marketing. Bom, antes de mais nada, muito obrigado, Elimar, Fred Albuquerque, meu xará aqui. Bom, a inteligência competitiva, ela é um termo que ele tem conotações um pouco diferentes, né? A gente costuma ver a inteligência de mercado, a inteligência competitiva, a inteligência estratégica. A inteligência competitiva, diferentemente da pesquisa de mercado, a pesquisa de marketing, que tem um foco mais pontual, eu quero, por exemplo, entender um mercado, quero saber se o mercado de Mato Grosso, de Goiás, teria talvez espaço para o meu produto. Caberia aí uma pesquisa de mercado. Na inteligência competitiva, o que nós temos é algo similar a um radar que está ligado. Ou seja, nós estamos monitorando o ambiente da empresa o tempo todo. Ou seja, nós estamos aí mapeando o que está acontecendo em termos de mudanças na política, olhando para o ambiente regulatório, as leis, comportamento desse consumidor, a questão mais social, cultural, inovações tecnológicas que surgiram, que poderiam, por exemplo, talvez interromper um ciclo de um produto que nós estamos trabalhando na empresa. Enfim, para nós a inteligência competitiva, ela vai ser usada em qualquer tipo de empresa, tá? Empresas de pequeno porte, empresas de médio porte, grandes empresas, ela vai ser usada como uma ferramenta para nós acompanharmos o que acontece no mercado, tanto no âmbito externo, principalmente o âmbito externo, questões aí políticas, econômicas, tecnológicas, ecológicas e legais, as questões do ambiente setorial, ou seja, a nossa concorrência, competidores que podem estar chegando nesse mercado, alguns que já estão nesse mercado, estão vendendo produtos, colocando preços aí, usando algumas abordagens nesse mercado, e a gente pode e deve monitorar essa competição. Então, eu diria aqui para vocês que a inteligência competitiva é uma ferramenta praticamente obrigatória em qualquer empresa. Deixa eu te fazer uma pergunta, Fred. Na verdade, você até mais ou menos citou isso, porque quando a gente fala em inteligência competitiva, para a grande maioria dos empresários, assim, e para as pessoas, vamos dizer, enfim, qualquer pessoa, parece muito que é uma coisa voltada a grandes empresas, né, a grandes organizações. Trabalhar com inteligência competitiva e tal. E como empresário, né, que eu já fui de pequenos negócios, a gente entende o seguinte: existe uma grande dificuldade efetivamente sair da operação para ficar na inteligência competitiva, né? Porque assim, ter a inteligência competitiva, porque a operação do dia a dia nos demanda muito. Sim, O que você acha mais importante, ou qual o caminho que você acharia importante, assim, pequenas e médias empresas se ajustarem para, de fato, trabalharem bem a questão da inteligência competitiva? Sim, Fred, olha, vale ressaltar que na inteligência competitiva, mesmo nas grandes empresas, e eu tenho algumas pesquisas mostrando que a média de pessoas envolvidas com a atividade, você tem ali 5, 6 pessoas que uma microempresa, ela pode ter uma atividade de inteligência competitiva. Então, basicamente, quando você tem pequenas empresas, eu atuo com muitas consultorias para pequenas empresas, microempresas também, e eu te falo que é possível que esse empresário esteja muito envolvido com a operação também, né? Mas ele pode ter 1 ou 2 pessoas dedicadas a fazer esse trabalho para ele. Como é que ele poderia implantar isso?
Ele poderia trazer alguém de fora, uma consultoria para ajudá-lo a estruturar, mas essa consultoria vai chegar, vai estruturar a atividade e vai se retirar. A empresa deve ser responsável por fazer esse trabalho, até porque a gente está falando aqui de informações que são informações tipicamente sigilosas, né? Então não é interessante terceirizar esse trabalho. Esse trabalho é um trabalho que deve ser feito pela própria empresa. Olhando para pequenas empresas, é importante que ele conte com o apoio de uma consultoria para ajudar a estruturar. Nós precisamos pensar em pelo menos 4 ou 5 etapas no máximo, para que ele possa estruturar essa inteligência dentro da empresa dele. Que tipo de necessidades de informação ele tem para o negócio? Ele precisa, né? O que ele precisa hoje para o negócio dele ganhar vantagens competitivas? O que ele precisa para que esse negócio dele consiga inovar, consiga atender esse cliente de uma forma melhor, consiga trazer coisas diferentes? Então, isso nós vamos chamar de necessidades de inteligência competitiva. A partir dessa necessidade, ele precisa fazer um planejamento dessa inteligência. Então, pegando o capítulo do livro, eu trago uma ilustração de 5 etapas, onde eu falo de um planejamento onde esse empresário vai colocar nesse primeiro estágio aí, vamos chamar, né? Esse primeiro passo do planejamento, ele coloca as necessidades dele e ele vai chegar em tópicos-chave do momento da empresa. Então, por exemplo, se eu estou fazendo um planejamento estratégico para os próximos 2 anos, hoje em dia a gente faz planos mais enxutos, mais curtos, até olhando para essa pandemia, mas ele pode pensar, por exemplo, em um planejamento de 2 anos, ele precisa de ter uma inteligência acontecendo para abastecer esse planejamento. Então, ele teria aí o planejamento da inteligência com os tópicos de inteligência. O que ele precisa? Quais são as necessidades? Esse é o primeiro estágio, né? Então, qualquer porte de empresa pode fazer essa estruturação. Bom, se ele planejou, ele vai gastar um pouco mais de tempo nesse planejamento. Algumas dimensões que ele precisa buscar de informações, né? Ele pode olhar, por exemplo, para mercado, ele pode olhar para concorrência, ele pode olhar para clientes. Aí nós teríamos aí 3 dimensões para esse planejamento. Então ele pode, por exemplo, buscar tópicos para mercado, tópicos para concorrência, tópicos para talvez os clientes, né? Então, por exemplo, o que os clientes estão buscando? O que esses clientes precisam? Então, por exemplo, trazendo uma contribuição interessante de marketing, né? A gente pega aqui o Christensen, que fala lá do jobs to be done, né? Quais são as tarefas que o cliente está tentando resolver? Se você se insere na realidade desse cliente, você começa a ouvi-lo e a perceber o que de fato ele está tentando resolver. E aí nós vamos pensar em soluções para ele. Isso eu chamo de tópicos para clientes. Eu posso fazer a mesma coisa para a concorrência. O que a concorrência tem feito e nós não estamos fazendo? O que a concorrência tem feito e os clientes nas mídias sociais elogiam, né, gostam, talvez reagem de forma positiva, e o que nós não estamos fazendo? Então eu posso criar tópicos aí para a concorrência, né? E eu também posso fazer isso para mercado. Por exemplo, que mercados que eu não entrei ainda? Durante uma pandemia, como a gente está vivendo, que mercados que eu não explorei? E, talvez possa explorar ainda, né? Posso buscar alguma adaptação para isso. Então são três caminhos aí. Eu poderia criar 4 caminhos ou 5 caminhos como dimensões, né, para o planejamento? Poderia, né, dependendo do perfil, do porte, da área, né, que a minha empresa atua. O segundo estágio é o estágio da coleta dos dados. Então eu preciso coletar os dados. Imagine se eu não tivesse planejado essa coleta. Olha a quantidade de informação que nós temos hoje para qualquer segmento, indústria têxtil, varejo, né? Comércio de roupas, moda, turismo, né? Ou seja, restaurantes. Eu posso pegar segmentos diversos e eu vou ter informações de forma muito ampla a serem coletadas na internet, por exemplo, né? Eu tenho muita informação. Se eu não tiver uma priorização, se eu não tiver um planejamento que nós fizemos no primeiro estágio desse ciclo, eu vou coletar de forma desordenada. E aí o meu esforço pode ser um esforço jogado fora. Vale ressaltar também que eu também posso coletar não só no ambiente externo, né? O que eu chamo desse ambiente externo? Falamos lá de variáveis políticas, econômicas, concorrência, o setor, né? Mas também informações internas. Eu tenho um CRM do marketing, né? Algumas empresas de pequeno porte que não têm um CRM, eu tenho algum registro de reclamações que esse cliente faz a meu respeito? Eu posso usar o Reclame Aqui? Posso.
né? Eu tenho, por exemplo, feedback de vários clientes. Então, são informações que também podem ser, além de externas, podem ser internas. Eu vou coletar esses dados em diversas fontes de informação. O terceiro estágio, a gente pode dizer que o terceiro estágio é o estágio da análise e do processamento da informação. Então, o que cabe aí? Cabe aí, né, o Business Intelligence, o BI, né? Cabe aí para nós o Big Data, ou seja, nós temos um universo aí, né, repleto de informações para todos os lados, nós temos um volume muito grande de dados e nós, seres humanos, as empresas, principalmente aquelas pequenas, não conseguem trabalhar com esse volume de dados que nós temos hoje. Então, entra o aparato tecnológico. Nós, durante muitos anos, lançamos mão de estatística, de técnicas, né, tabulando dados, que o marketing já utiliza em pesquisa, a gente já utiliza em marketing há muito tempo, a estratégia utiliza isso, mas a gente teve, nos últimos anos, um ganho interessante de um aparato tecnológico. Isso está ficando cada vez mais acessível para o pequeno empresário, né? A gente tem licenças aí, você tem, por exemplo, períodos mais longos, onde uma empresa pode usar a plataforma de forma freemium, né? Ela é free e ela é premium, porque ela entrega muito valor e ela é gratuita por um período. Então, a análise e o processamento, ele entra como o terceiro estágio desse ciclo dessa inteligência competitiva, que eu estou citando nesse capítulo, nessa figura, e falo um pouco de cada estágio desse ciclo. Então, ela vai nos ajudar não só a analisar e processar, mas também vai contribuir muito com a coleta desses dados, né, a partir do planejamento que nós fizemos. Então, vejam bem, nós planejamos, nós coletamos, nós analisamos e processamos a informação. O processamento está muito ligado a te dar, por exemplo, uma visualização desses dados já organizados, né, dados, por exemplo, qual vendedor vende mais na região da Grande Recife, né, que produtos que eu vendia... Né? Exatamente, Elimar. Ou seja, eu posso utilizar ferramentas de geomarketing, eu posso usar ferramentas onde eu vou acompanhar mapas de calor em algumas regiões, onde eu estou vendendo mais um produto, onde eu vendia muito até há 2 meses atrás e não vendo mais. O que será que está acontecendo lá? Será que tem um novo entrante chegando lá, né, e está talvez conseguindo conquistar esse território que era nosso, né, até alguns poucos meses atrás? Então, ele vai te dando esse dashboard, ele vai te dando um cenário, um painel do que de fato está acontecendo lá. Isso os algoritmos fazem com muita facilidade, com muita agilidade, né? E a empresa pode usufruir esse tipo de oportunidade. E o quarto estágio? O quarto estágio envolve nós pegarmos o produto que foi gerado, nesse planejamento, coleta, análise, e nós chegamos em um produto de inteligência que normalmente está sendo feito quase que assim, em tempo real. Nós, da estratégia, do marketing, vamos participar, finanças vêm, supply chain, as áreas, né, funcionais podem participar disso para que a gente consiga extrair o máximo de valor para que a gente possa melhorar o resultado de um negócio. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar isso e vamos disseminar essa informação. Eu posso pensar que eu posso fazer esse tipo de apresentação, a disseminação, né, em forma de uma reunião, de gráficos, relatórios, clippings que eu posso apresentar para o time de vendas, para a área de marketing, enfim. Então, para nós, a disseminação ela vai ajudar, inclusive, a diretoria a tomar decisões. Então, quando eu dissemino, eu faço a disseminação do produto da inteligência que vai ajudar o nível estratégico a decidir melhor. Então, eu posso, talvez, antecipar o lançamento de um produto, né? Então, pegando, talvez, uma indústria de automóveis, uma empresa já maior, né, de grande porte, ela poderia, talvez, lançar um veículo já previsto para outubro de 2021, ela pode adiar esse lançamento em função do resultado que foi disseminado pela inteligência. Ela pode antecipar esse resultado, certo? A partir de alguma situação nova, um movimento que pode estar ocorrendo nesse mercado, né? Então, assim, para nós a inteligência competitiva, como o próprio nome já diz, ela permite usar os dados, usar as informações com um olhar mercadológico, um olhar estratégico, para que a empresa possa conseguir resultados muito melhores. Boa parte dessas informações já estão disponíveis aí para nós. Cabe a nós, empresas, estarmos organizados aqui para que a gente possa trabalhar essas informações e tirar proveito delas. A dificuldade, como você falou, né, tem uma fase de captação de coisa, tem uma outra de preparação, mas é a interpretação. Sim. É pegar aquilo ali e usar de fato a lógica, né, de
Por que inteligência, né? Por que intelligence e não smart? É uma coisa de esperteza, de um saber. Olha, o que tem a ver os gafanhotos, né, de 2020, junto com pandemia, lá na Argentina, nas plantações de arroz? Isso não tem nada a ver. Aí você bate hoje no supermercado, que nem eu fui, arroz 40% mais caro do que estava naquela época. Então, eu digo assim, esses efeitos, né, que as pessoas acham que é um efeito minimizado, que eu não tenho nada com isso. Existe alguma ferramenta para isso, sem uma ferramenta Elimar, acadêmica? Sem dúvida, Elimar. Olha só, o que você está falando é extremamente interessante. Você está puxando para a nossa realidade e a cada semana a gente tem algo novo, né? Então a gente está vendo aí um avanço da vacinação em função dessa pandemia, a gente já tem números aí como consequência dessa vacinação, a gente está vivendo uma crise hídrica, por exemplo, para atividades voltadas ao agronegócio, precisam da água, as pessoas sobrevivem, certo, em função da água. Enfim, o que nós temos é que algumas informações, alguns dados que já são divulgados em diversas fontes, institutos voltados à pesquisa, essas informações são cruzadas, e nós também já temos um conhecimento prévio, nós analistas de inteligência, né? Nós que estamos analisando mercados, nós estrategistas aqui, nós estamos já com uma base de conhecimento prévia, olhando, por exemplo, para séries temporais, né? Olhando para essa falta de água. Isso pode acarretar problemas na energia elétrica, que a gente depende. Então, a gente já está prevendo que isso vai acontecer, né? Então, você já tem um encarecimento aí de combustíveis, como é que isso se reflete, né? E isso vai ser desencadeado em quais outros produtos ou serviços? Então, nós vamos ter um aumento de preços de outros produtos e serviços em função da falta de água, né? Então, ela vai desencadear outros problemas. E não são problemas novos, né? Você aprende também com o que você já viveu. É como se eu olhasse para o retrovisor. Eu já tenho uma memória do que pode acontecer. Então, a sua pergunta é muito interessante, Elimar, porque a inteligência só acontece baseada em um conhecimento prévio. Então, a gente pode dizer, a gente está falando muito de data science, uma era dos dados, né? Na verdade, os dados, eles são a matéria-prima para a informação que forma aí o conhecimento para chegar na inteligência. Então, para trabalhar a inteligência, e aí, Fred, aquela pergunta que você trouxe, né? Como é que um pequeno empresário vai trabalhar essa inteligência? Ele precisa ter uma base de conhecimento, uma cultura de informação na empresa, que vai sendo plantada, cultivada aos poucos. Todo mundo na sua empresa deve coletar informação, deve ser um coletor de informação. E aí, Elimar, nós vamos formando o conhecimento, nós temos registros, e a partir desses registros, algumas coisas se repetem. A gente tem ciclos aí de falta de água, né? De, por exemplo, a questão da questão cambial que a gente está tendo, o dólar com o preço que está, isso vai influenciar, isso cruzado com a crise hídrica, o que isso pode ocorrer? Nós já temos registros disso. Então, essa interpretação vai muito do conhecimento prévio que já existe. Quanto mais fontes de informação você utilizar, aumenta aqui a sua possibilidade de confirmar, de validar uma informação que você está tendo a partir de uma leitura, uma análise de um algoritmo, né? Então, isso nos dá condições de ganhar aí capacidade competitiva. Nós conversamos há um tempo atrás com o Rafael Aquino, nosso colega também lá, né? Ele não é autor do livro, mas nós conversamos quando ele estava ainda na IN3, e ele mostra essa coisa do funcionamento daquilo que gera a informação e entrega aqui, ó, tá aqui a informação, né? E aí a gente fica assim, tá bom, tá aqui o equipamento, agora o que eu faço com isso mesmo? Né? Aí eu tenho uma outra pergunta para você, né? Mas como que o empresário, aquele cara que é o dono da padaria, aquele cara que é o dono do salão de beleza e etc., como é que ele faz para poder amadurecer isso? Tem como ele fazer ou ele sempre terá que contratar alguém? Olha, boa questão, né? Primeiramente, ele precisa entender que a informação é algo fundamental para a empresa dele. Se ele não tiver esse pensamento, ele não vai dedicar tempo para se organizar em termos de dados e informações, né? E não vai chegar numa lógica de conhecimento empresarial para
chegar até a inteligência, né? Então ele precisa, antes de mais nada, entender que a informação pode mudar o negócio dele. Ele já pode começar a trabalhar com algumas estatísticas ali, né? Já usando o Excel, ele já consegue trabalhar, já ter um registro ali, né? Ainda que seja em Excel, para que ele já comece a estruturar a informação, né? Então, aquele registro em Excel já gera para ele uma inteligência, porque ele já vai ter, por exemplo, um fluxo, coisa que ele vendeu há uma semana atrás, isso se repete o mês de agosto, o mês de julho, o mês de junho, o mês de maio, abril, né, março. Esses meses, eles têm comportamentos de venda diferentes. Então, será que ele tem registros ali e ele consegue comparar isso com outros períodos? Durante a pandemia, as pessoas ficaram mais em casa, ele pode ter perdido vendas em alguns produtos, né? E teve algum produto ali que se manteve praticamente estável nesse período. Então, ali ele já tem uma informação de valor que é fruto de uma interpretação. Então, ele já consegue, a partir dos dados, a extrair alguma coisa. Isso só usando o Excel. Agora, você imagina quando ele tem acesso a uma ferramenta, né, que trabalha o Analytics, que trabalha a possibilidade de extrair. A gente trabalha com o ETL, né? Esse tipo de base tecnológica, ele extrai esses dados de uma fonte, que pode ser o Excel, né? Ele extrai esses dados, isso vai para um BI, então ele extrai isso de uma base de dados, que é o Excel, ele transforma, que é o T, vindo desse Excel, ele transforma, ele estrutura esses dados, limpa, higieniza esses dados. O que é isso, né? Se tiver algum dado repetido, e a partir daí ele vai fazer a carga, né? A carga seria aquele movimento, aquele processo onde a base de dados ela vai ser transformada num formato de leitura, um gráfico, uma tabela. Então, para nós, a ferramenta faz isso. Então, para nós, o ETL, que é um termo lá de TI, ela ajuda esse empresário com poucos cliques aqui, né, a estruturar essa informação. Mas antes disso, Elimar, ele precisa entender que isso é importante para ele, né, e ele precisa registrar esses dados, ou ele ou alguém da equipe dele registrar esses dados, fazer o input desses dados diariamente, semanalmente, né, dados desse movimento de vendas. Então, ele já começa a conseguir fazer, talvez, a previsão de o que ele deve comprar em termos de trigo, de insumos, né? Produtos que podem vender mais em algumas épocas. Então, ele já consegue antecipar, por exemplo, a compra que ele vai fazer no próximo mês, porque ele não deve comprar mais, porque ele já comprou e não conseguiu vender aqueles produtos, né, que ficaram ali encalhados, né, durante um tempo. Ele tem registro disso. Se ele tiver registro, ele erra menos, né? E ele começa a aprender com o negócio dele. Então, os dados, a informação, elas vão gerar conhecimento para esse empresário. E ele começa a trabalhar com a inteligência, porque ele vai pegar esse conhecimento e vai aplicar aquilo que ele precisa, né? Que é ganhar competitividade, é ganhar capacidade competitiva. Se o vizinho dele não faz isso e ele faz, ele vai sair na frente. Considerando o que você acabou de nos dizer, eu queria contar um caso rapidinho, só para um caso pessoal de uma pequena empresa que eu tive. Você sabe, eu fui dono da franquia da Loja do Galo durante alguns anos ali na Savassi. Toda vez que eu pergunto para as pessoas a loja de que eu tinha, todo mundo diz que eu tinha uma loja de material esportivo. Um belo dia, eu tive uma dúvida e falei assim, eu preciso levantar essa informação como competitividade dentro do meu negócio. Eu fiz o seguinte, eu cheguei para a menina do caixa, para a moça que trabalhava comigo no caixa, e falei com ela assim, toda pessoa que for pagar um produto, na hora que ela for passar o cartão, você vai fazer uma pergunta, é para você ou é para presente? E você vai anotar num papel quadradinhos para saber quantas pessoas estão comprando para ela, quantas estão comprando para presente. Síntese dessa conversa toda. 77% das pessoas que compravam na minha loja era para dar presente. O que eu entendi nesse momento? Que eu não tinha uma loja de esporte, eu tinha uma loja de presente. Portanto, eu concorria na Savassi com a Havaianas, com a Copenhagen, com as lojas de presente que vendia lá. E o que isso significava do ponto de vista competitivo, de inteligência competitiva para o meu negócio? Primeiro, entender minha concorrência. Segundo,
que foi uma das coisas mais importantes que aconteceu comigo nesse momento. Comprar o meu mix de produto, porque eu comprava produtos mais caros e eu passei a comprar produtos de presente. Então, nessa pergunta que o Elimar tinha feito e você respondeu muito bem aí, eu só queria fazer essa consideração e esperar um comentário seu, porque foi uma situação efetivamente transformadora do meu negócio a partir da compreensão e do entendimento da inteligência competitiva, né? Aí. Então, uma coisa interessante, né? Seu exemplo é fantástico e ele ilustra muito a questão que nós aqui de marketing temos, que nós somos orientados a dados, a pesquisa, a informação, né? Então, será que todo empresário tem essa mentalidade, tem essa curiosidade? Antes de mais nada, trabalhar com inteligência competitiva requer também curiosidade. Então, a inteligência é isso. Quanto mais você sabe, mais você vê que você não sabe, você precisa buscar mais, saber mais, né? Então, o que você demonstrou é justamente, primeiramente, a cultura data-driven, né? A cultura orientada para dados, para informação. Ou seja, você cria um posicionamento, né, da sua loja a partir de uma pergunta que você fez e respostas que você obteve e o tratamento dessa informação que foi feito, né? Nesse momento aí, você consegue tomar decisões. Então, a inteligência competitiva trabalha uma coleta sistemática de dados, informações para gerar conhecimento, para apoiar a tomada de decisões de um negócio. Agora, claro aí, Fred, que quanto mais a gente consegue extrair informações de valor para o negócio, mais a gente vai querer fazer isso. Agora, para esse público também, a mesma lógica, né? Que, assim, o cara que não necessariamente ele quer saber de marketing, ele quer saber de venda. Ele quer converter a venda, ele quer vender. Dentro da sua experiência, que a gente pode dizer para esse sujeito o seguinte: olha, isso aqui não é uma coisa que é só firula, não. Isso aqui funciona, né? Além do que o Fred já contou do exemplo dele, você teria mais algum outro, ou mais de um exemplo que isso aqui converte venda, isso aqui eu vendo mais, eu vendo melhor. O que você tem para contar disso? Olha, na verdade é o seguinte, quando o Fred traz esse exemplo dele, ele trouxe algo aí na fala dele que eu achei extremamente interessante, eu queria ressaltar, é que ele já vai saber, inclusive, o que ele não deve comprar para o estoque dele, né? Porque ele já começa a perceber que ele é visto como uma loja de presentes. Então ele vai comprar alguma coisa que tenha mais giro, né? Alguma coisa que seja dentro daquele ticket médio mais apropriado para vender rápido, numa loja de rua, que é o caso dele, né? E a gente sabe que ele passa a competir não com uma loja de material esportivo, mas uma loja de presentes, e para um público ali, né, também específico pela região que ele está. Sim. O medo e engano que muito empresário às vezes tem, que o bom negócio dele é aquele que vende bem. A equação de um negócio como varejo é comprar bem e vender bem. Não é só vender bem. Se você não compra bem o seu mix de produto, o seu negócio está indo. E isso tem tudo a ver com inteligência competitiva. Exatamente. Então, às vezes o mercado todo fica, estou vendendo bem, estou vendendo mal. Cara, não é isso. Eu quero saber como é que você está comprando. Eu quero saber se você está entendendo o mix que você está colocando dentro do seu estoque, né? Então, assim, a gente vai criando uma cultura de comportamento. A gente trabalha bastante em marketing, né? O posicionamento na gôndola, o que você vai colocar na gôndola, qual altura, né? Aquele apelo que você pode fazer dentro da loja, o ponto de venda. Tem aquele livro que fala da Target americana, que a partir do tipo de produto comprado, o volume, a frequência, a loja foi descobrir que a menina, né, a filha desse cliente, estava grávida antes mesmo dele saber, né, a partir do cruzamento dos dados. Então, isso vai refletir num comportamento de planejamento de vendas e de compra de produtos. Então, a partir do cruzamento dos dados, um produto associado com outro, numa frequência X ou Y, eu vou ter um resultado, né? Então, a gente começa trabalhando com uma pergunta, como você fez, para refletir em vendas, e eu começo a aprimorar essas ferramentas, eu começo a ver resultados muito melhores para vender, para precificar, né, para retirar do meu portfólio, da minha gôndola,
certa prateleira lá, não precisa ter aquele produto mais, porque ele vai ficar lá por muito tempo. Então, eu só consigo aprender isso quando eu começo a ver os números. E esses números vêm a partir de estatística e com apoio de base tecnológica, que a gente já vê que hoje está cada vez mais acessível. Alguns produtos aí de BI já te ajudam nisso. E se o empresário não quiser ainda utilizar um BI, se ele começar utilizando uma ferramenta mais simples, ele já começa a tabular esses dados, já começa a explorar esses dados e informações. Isso vai gerar para ele um conhecimento maior do negócio dele, do mercado dele, dos clientes dele. Isso vai gerar para ele um resultado. Não, mas papo maravilhoso, hein, Elimar? Vamos fazer o fechamento aí, porque se deixar, realmente entramos noite adentro. Fred, antes do Elimar fazer o fechamento, eu queria agradecer demais, cara, o papo conosco aqui. A gente sempre fica muito honrado em ter nossos amigos, né, Elimar, aqui, colegas de livro, de escola, de conversas, de cantos de sala, enfim, de todos esses meios que é onde a gente convive, mas que sempre são papos extremamente produtivos e que trazem um grande conhecimento, né, e aflora isso aí no nosso canal, e ficamos muito honrados com a sua presença. Obrigadíssimo. Muito obrigado, Fred. Um prazer muito grande ter tido essa oportunidade de vir aqui hoje, né, e ter esse papo agradabilíssimo aqui com vocês, falar sobre a inteligência competitiva. Muito obrigado, fico muito feliz aí pela oportunidade. Fred, muito obrigado mais uma vez aí por sua disposição, disponibilidade. Me conta como que as pessoas te acham, que me ocorreu uma dessas coisas também, como as pessoas te acham no LinkedIn? Olha, eu estou no LinkedIn, né? Me acham lá facilmente pelo meu nome que está na tela aí. Eu também tenho uma consultoria chamada Cegex, cegex.com.br, já atuo desde 2007 com essa empresa, atendendo empresas aí de diversos portes, nos últimos anos empresas de grande porte, mas atendi durante toda a minha trajetória aí, empresas de pequeno porte, por também ter sido empreendedor durante muitos anos e ter atuado em empresas de diversos setores aí. Vivi, né, várias realidades diferentes, e essa trajetória aí tem feito com que a gente tenha também contribuído de alguma forma para as empresas. Então, estou sempre à disposição, né? Quem quiser fazer o contato comigo, posso deixar meu e-mail aí, professorfvidigal@gmail.com. Enfim, me acham aí com uma certa facilidade, Elimar. Usar a inteligência competitiva vai trazer resultados fantásticos para o seu negócio. Vá em frente, acredite que vai valer a pena. Sucesso para todos e muito obrigado. Obrigadíssimo, Fred. Obrigadão, Fred. Valeu, um abraço. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.